Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma das nossas cantatas aqui, dessa data tão especial, essa época tão especial para nós cristãos, onde nós exaltamos o sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz. E a palavra de Deus em Isaías 53, a partir do versículo 4 diz: contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Que bom nós podermos hoje comemorar isso, né? Ter sido salvos pelo sacrifício do Senhor na cruz. Eu queria que vocês ficassem de pé, para que nós pudéssemos desde já cantar isso, antes de começar a nossa cantata. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. Por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. E tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. Por teu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A
recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, se Jesus me salvou. És um sacrifício perfeito. És um sacrifício perfeito. És um sacrifício perfeito. Voltou a respirar, quem morto parecia estar. A escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerá, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração, Jesus, 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 te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração, de coração.
pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus. Te adoramos de coração, Jesus, 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 te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. De coração. Diga, olha. Olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da tua obra vou cantar, meu Salvador. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe da vida. Estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu,
aproximo, quebrantado por teu amor, pela cruz me chamou gentilmente, nada ele eu sem palavras me aproximo, quebrantado por teu amor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Graças a Deus, Jesus. Boa noite, gente, tudo bem? Que bom. Eu vou pedir para o coral ir entrando. Enquanto isso, vou falar um pouquinho. É a terceira vez que eu rejo um coral e cada vez uma experiência diferente, né? Cada dia acho que a gente aprende mais e o primeiro que eu regi eu acho que eu era, não que eu era criança, mas estava mais infantil, não tinha uma mentalidade que nem eu tenho agora. A gente aprende mais e acaba se desenvolvendo mais, né? Mas o que eu falei para eles hoje, insistir um pouco, é lembrar que a gente não está só apresentando ou só cantando música que a gente estudou, mas que a gente está sendo como um instrumento mesmo de Deus para passar uma mensagem para vocês. A gente não sabe o que cada um vive, o que cada um passa, e muitas vezes alguém precisa ouvir uma música, uma mensagem, então prestem atenção na letra, em alguma coisa que te chama mais atenção. Espero sinceramente que você saia daqui tocado. E se você conhecer alguma música, quiser cantar também, fica à vontade. É isso. Amém. Queria ler um texto que diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Pedro e outros discípulos saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Eles viram e creram. Bom, essa é um texto para nós pensarmos um pouco sobre a Páscoa. A Páscoa tem uma ideia de passagem. Essa é o termo usado quando nós falamos Páscoa. Passagem tem essa ideia de lembrança. Ou seja, a Bíblia fala muito sobre isso. Quando você passa por alguma coisa e você deixa uma lembrança na sua mente. E é bem especial, pelo menos para nós nesse momento, é uma lembrança muito boa. Aquelas pessoas estavam oprimidas no começo da Páscoa por um grande exército, por um faraó, e de repente aquele povo foi liberto de um grande cativo. Eles eram cativeiros daquilo, eles acabaram sendo libertos. E aí Deus falou assim para eles: olha, toda vez que vocês comerem dessa forma, peguem um novilho, cortem ela dessa maneira, lembre-se de que eu tirei vocês de um lugar. Lembre-se que vocês saíram de um lugar terrível, de um lugar difícil, de um lugar de opressão, de um lugar que vocês estavam lá presos, e vocês agora estão em outro lugar. Imagine isso. E nessa noite o que a gente gostaria é que essas músicas trouxessem a você também um pouco de lembrança. Uma lembrança de algo especial que aconteceu na sua vida. Nós vamos lembrar de algo específico aqui. Mas a Páscoa, como ela fala de lembrança, de passagem, eu queria que também no seu coração, quem sabe, viesse alguma lembrança positiva, alguma lembrança boa, e que essa lembrança fizesse algo especial no seu coração e também te trouxesse alegria, além daquilo que nós vamos falar aqui.
E é interessante que quando a gente fala sobre Páscoa, a primeira ideia que vem é uma ideia de cruz, de sangue, de morte, de os pregos batendo, de o prego rasgando a carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós começamos a nossa cantata falando: cante ao Senhor o reino para sempre. Nós não vamos falar aqui de algo triste, nós não vamos falar aqui de algo terrível, algo relacionado a uma morte que não passa. Você vai ver que o começo da cantata, o caminhar da cantata e o final da cantata, nós estamos trazendo uma notícia de alegria. E a primeira música é: cante, o reino de Deus está estabelecido. E por que que nós cantamos com alegria nessa noite? E por que que o nosso coração aqui nessa noite está cheio de alegria para cantar, para louvar? Essas pessoas estão aqui porque Jesus, ele consegue fazer uma coisa que ninguém consegue fazer. Ele tem um poder de fazer algo ao longo de uma história que é extraordinário. Se nós caminharmos na história, o Império Romano, ele trazia a cruz, que é o que nós falamos nessa noite. Ele trazia a cruz para dizer que aquilo era uma pessoa maldita. Aquilo era a pior coisa que uma pessoa poderia receber. A cruz era algo terrível, como hoje podemos dizer, uma pena de morte. Era algo que era maldito e todo mundo que entrava ali era porque era maldito. Ora, por isso que existiam dois ladrões no meio, Jesus estava no meio desses dois ladrões. Mas olha só que interessante, a cruz que para o Império Romano era uma maldição, a cruz que quando Jesus ele foi pregado era uma maldição, hoje para nós que somos cristãos e temos o cristianismo como algo principal, a cruz é o nosso maior símbolo de vitória, porque a cruz não tem mais um Cristo, a cruz não tem mais o sangue. A cruz que nós carregamos hoje é uma cruz vazia, porque aquele lugar de maldição se tornou um lugar de vitória para nós que somos do cristão. Lá, e eu quero te dizer nessa noite, que em qualquer lugar que Jesus entrar na sua vida, qualquer lugar de maldição pode se transformar em bênção em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja engrandecido enquanto nós ouvimos essas canções. Senhor poderoso, autor do universo.
texto diz assim, um segundo texto: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos dos que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com relação a isso. A história que a gente conta hoje é uma história difícil de acreditar. Essa história acontece no nascimento de uma virgem, fala-se as escrituras sagradas. Uma virgem sem um relacionamento com o homem, ela teve um filho. E esse filho ainda diz que ele era o próprio Deus. Nasceu, não usurpou ser igual a Deus e se tornou servo até a morte de cruz. O que faz pessoas como nós não ser melhores ou piores, mas simplesmente diferentes, é acreditar nessa noite, quando se canta isso, que Jesus é Deus. Além de vir de uma virgem, ele veio dos céus, ele é eterno e ele é Deus. Essa é uma diferença, ou a grande diferença de acreditar nessa questão da Páscoa. Mas só que eu gostaria de te dizer o seguinte: quando eu estou dando aula e os meus alunos me perguntam, isso é uma história muito estranha para você acreditar, você acredita nisso mesmo, professor? Eu gostaria de fazer uma analogia, ela é um pouco distante de Jesus, mas eu queria que você entendesse o meu raciocínio. Martin Luther King é um grande personagem, um personagem que lutou contra o racismo, que falou sobre um discurso: eu tenho um sonho, que meus filhos não sejam reconhecidos pela cor de pele, mas pelo seu caráter. E aí essa pessoa é assassinada. Alguns anos depois, Barack Obama, o primeiro negro a ser presidente de uma grande nação, a maior nação do planeta, e fazem uma associação da luta do Martin Luther King com o Barack Obama. O que eu quero dizer com isso é que não dá para ser ficção Martin Luther King. É uma história muito bem contada, é um drama muito bem elaborado. Vai se passar anos e nós aqui vamos morrer, o mais novo, e essa história vai permanecer. Existem registros, existem, mas eu só quero que você raciocine dessa maneira. É que não é uma história que a pessoa perde um sapato e ela depois acha um príncipe. É uma história que na época, quando foi constituída, quando Jesus nasceu, nenhum homem poderia pensar nisso. É uma história inconcebível para que um homem pudesse escrever essa história. Não tem como uma pessoa escrever. Só realmente se isso existisse. O que nós cantamos aqui não é uma ficção, não é algo que não existe. É Jesus de Nazaré, que ressuscitou dentre os mortos, está vivo e está aqui. E por isso que nós fazemos isso, porque ele impactou um jovem para estar regendo aqui nessa noite. Ele impactou pessoas para estar cantando essa noite. Ele impactou pessoas para estar tocando essa noite. Sabe por quê? Porque essa história um dia existiu. E porque é verdade, impacta séculos e gerações e continuará eternamente. Amém. Receba isso como uma história verdadeira nessa noite no seu coração. Oh
que Jesus fez por nós na cruz, o coração do crente é tomado pelo poder do amor de Deus. Mesmo todos nós sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A brutalidade do seu sacrifício mostra a resposta de Deus para o nosso pecado, à luz da sua santidade. Nossa resposta deve ser nada menos do que entregarmos nosso coração e nossa vida a Ele. A celebração do povo ao Messias, ela já estava baixando e as pessoas estavam retornando às suas rotinas. Mas Jesus continuou firme ali no seu propósito de testemunhar as coisas do alto. Ele elogiou a viúva, mesmo tendo pouco, doou tudo o que tinha em oferta. E ele continuou ensinando nos templos, curando, fazendo milagres. Durante todo o tempo da sua mostragem, a sua trajetória aqui na Terra, os líderes religiosos, eles tentaram de todas as formas achar um deslize de Jesus para tentar pegá-lo. Mas era chegada a hora da Páscoa e Jesus convidou os seus discípulos para uma última ceia. E logo após esse momento, ele convidou alguns de seus discípulos para ir até um jardim, o Getsemane, aonde ali ele orou sozinho ao seu Pai, pois já estava sobrecarregado com os pecados da humanidade.
enquanto lágrimas rolavam do seu rosto, ele continuou ali sozinho, orando ao seu pai. E em total agonia de espírito, ele clamou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que se cumpra o teu querer. Joelhos
Só posso imaginar quando lá chegar, para sempre louvarei. Eu só posso imaginar. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, hoje temos alegria. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Nós vamos agora cantar a última música e vamos encerrar essa nossa cantata de Páscoa.
E aqui ele fala que está preparando um lugar para cada um de nós, para cada um de vocês. Mas a grande resposta a isso está no versículo 23, que Jesus diz assim: se alguém me ama e obedece a minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. É interessante que o cristianismo, ele não tem um partido. O cristianismo, ele não tem um estado. Ele não domina um estado e a partir daquele estado ele se estabelece. Jesus nunca quis o Império Romano. O cristianismo, ele não faz isso porque ele não pode excluir pessoas. O cristianismo, ele não tem uma ligação com o marxismo, com a ideia da luta de classe, da mais-valia, a ideia de uma visão econômica para resolver os problemas. O cristianismo não tem a ver com capitalismo, com a meritocracia, o carro que você tem lá fora é mérito do que você fez. O cristianismo não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque Jesus, ele quer se relacionar com você. Por que que nasceu numa estrebaria? Por que que morreu numa cruz? Para que qualquer pessoa que quisesse, pudesse se relacionar com ele. Preparar morada é dizer assim: olha, eu quero me relacionar com você e eu quero viver com você através do Espírito Santo de Deus. O convite do cristianismo é um convite para um relacionamento direto, um relacionamento perpétuo, um relacionamento numa casa eternamente após a ressurreição. E o convite é para que você se relacione com ele simplesmente. Bom, João, eu sou de determinada coisa. Não importa. O cristianismo veio para se relacionar com qualquer pessoa. Aleluia, amém. Porque eu estou preparando uma morada para você. Nós sabemos que todo mundo que se relaciona com Jesus é mudado, é transformado. Mas quando Jesus fala que vive, e quando nós cantamos nessa noite sobre vida, eu queria te dar 2 exemplos para nós fecharmos. E eu queria voltar para a ideia de que nós não estamos contando uma fada ou algo assim. Nós estamos contando uma verdade. Um domingo eu estava orando e o Fábio, que eu falei aqui que ele está indo agora para o Oriente Médio, Deus falou algo comigo e eu orei por ele. E ele estava num momento difícil. E aquilo lá, quando ele me encontrou hoje, ele falou: João, lembra que você orou por mim? O que eu quero dizer é um Deus que ainda fala hoje conosco. Deus pode falar com você nessa noite. Terça-feira nós temos o culto às 8 horas da noite. E eu não estou falando algo, eu quis pegar algo dessa semana para te dizer do Deus que nós estamos cantando, do Jesus que ressuscitou, do Espírito que habita em nós. Nós abrimos a igreja na terça-feira e eu pedi para ele se eu poderia contar aqui hoje. Um rapaz, ele brigou lá na questão da família dele e ele saiu com vontade de se suicidar. E de repente ele viu uma luz. E eu quero te dizer, não era uma luz de lâmpada de igreja. Ele viu uma luz e aquela luz atraiu ele para dentro da igreja na terça-feira. Ele viu uma luz e é interessante que essa semana eu estava indo num lugar, ouvindo tocar algumas músicas, mas só quando as pessoas que aceitam Jesus como Senhor se reúnem pode acontecer isso. Ele entrou na igreja, ele chorou, ele falou com Deus, e naquele momento ele falou: eu não tenho mais vontade de me matar. Sabe por quê? Porque há um Jesus vivo, ressurreto dentre os mortos. Aleluia, amém. É isso que nós cantamos essa noite para cada um de vocês. E eu gostaria de orar por vocês antes dessa última música.
A gente só faz isso por uma questão de não perder a atenção. Se você puder fechar os seus olhos, eu queria orar por você nessa noite. Primeiro, se você quer ter esse relacionamento, Deus quer viver em você. Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus quer um relacionamento eterno com você. E pode ter certeza que sua vida será transformada. E como você ouviu aqui a gente cantando, algo muito melhor ainda tem para você, em nome de Jesus. O primeiro é: se relacione com Jesus de maneira diferente. Ele pode mudar a sua vida. E a segunda é isso que nós cantamos: de algo morto pode se transformar em algo vivo para a honra e glória do Senhor. Se há algo morto na sua vida, se há algo que está destruído, nessa noite, a oração, a igreja, o povo de Deus pode orar por você e pode fazer com que esse algo morto ressuscite em nome de Jesus. Amém. Alguém que deseja essa oração enquanto comunidade, eu queria que você ficasse em pé aí onde você está. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Se alguma pessoa, esse relacionamento com Cristo, esse relacionamento de mudança, esse relacionamento de preparar uma morada, e se há alguém que precisa que algo seja ressuscitado em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo que o Senhor é. Obrigado pela sua vida na nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem mudado o nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por esse momento de Páscoa, por esse momento de ressurreição. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus presente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Chegai-vos com som de
tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho